temos outras duas repercussões. Uma delas é do deputado Sóstenes Cavalcante, obviamente ele puxando sardinha para o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que se houvesse qualquer preocupação com a vida e a saúde do presidente, a medida correta seria transferência para o seu domicílio, para sua casa e jamais para a penitenciária. Já Lindbergh Farias, que é o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, escreveu um texto extenso, mas em resumo ele disse o seguinte, é que o ponto central é que nunca houve qualquer atentado à dignidade de Jair Bolsonaro e que é preciso entender, né, que há muitos benefícios e que, enquanto quase 1 milhão de pessoas cumprem pena em unidades superlotadas, sem médico, sem banho de sol regular, Bolsonaro esteve em um espaço individual, com médico 24 horas, visitas ampliadas, enfim, com vários benefícios. Então, o que Lindbergh Farias está dizendo é que o ex-presidente Jair Bolsonaro está, sim, cumprindo a sua pena com muitos benefícios, coisa que 1 milhão de pessoas não têm em cadeias que estão superlotadas. Bom, é isso. Eu queria comentar agora com o Felipe, porque, Felipe, Jair Bolsonaro não é qualquer presidiário dentre 1 milhão de presidiários que estão em cadeias superlotadas. Ele é um ex-presidente da República e tem vários precedentes por trás disso, né? Além de ser ex-presidente da República, é ex-deputado, ex-militar, além de ter... Enfim, precedente não falta, né? Então, não dá para você sair comparando com 1 milhão de presidiários que estão em cadeias superlotadas. Também não há precedente, outros precedentes em julgamentos como esse for o primeiro, não há precedente como esse julgamento da trama golpista. Eu ainda prefiro chamar de suposta trama do golpe, vou continuar chamando dessa forma. Então, precedentes não há. Essa comparação aí do Lindbergh é uma comparação tosca, na minha opinião. Então, estão aí os posicionamentos da direita e da esquerda. Houve essa mudança que, já na minha opinião, para o presidente Jair Bolsonaro, é sim uma mudança benéfica por conta de espaço, por conta de atendimento médico 24 horas, por conta de poder fazer ali o seu exercício físico, a sua fisioterapia, o banho de sol, ter um pouco mais de dignidade, realmente. Mas o que ele merecia e deveria era ir para a prisão domiciliar. A gente já debateu isso aqui diversas vezes e confesso que isso me pegou de surpresa. Eu não imaginava que essa decisão fosse tomada ontem à tarde, mas aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão. A gente vai comentar isso aqui, até porque a própria Michelle Bolsonaro foi atrás dos ministros do Supremo para pedir que houvesse a mudança para a prisão domiciliar, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu por bem enviá-lo para a Papudinha e eu queria ouvir a sua análise sobre toda essa mudança. Muito boa tarde. Boa tarde, Neira. Boa tarde, Camila, Marília, aos telespectadores. A decisão do Alexandre de Moraes pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou o governo de surpresa, que não entendeu muito bem por que a decisão do Alexandre de Moraes. Inclusive, boa parte da base governista acabou defendendo, né, e acreditando que a decisão do Alexandre de Moraes teve sim apoio, né, e teve sim uma efetiva conduta, né, direta da defesa do Bolsonaro para mudar para a Papudinha, né, e pegou também de surpresa o pessoal da oposição, né, o pessoal da base bolsonarista, né. E o que chama a atenção, Neila, na minha opinião, é o recado que o Alexandre de Moraes dá, né, na sua decisão, no seu despacho, né. O Alexandre de Moraes, no seu despacho, aproveitou, né, o momento para rebater ponto por ponto várias críticas relacionadas à constrição, né, da liberdade do Jair Bolsonaro, né? Ele, por exemplo, falou claramente que a família Bolsonaro, né, os filhos do Bolsonaro, estavam divulgando fake news, né, sobre a estrutura, né, em que o Jair Bolsonaro estava cumprindo a sua pena, né? Inclusive, nos autos, né, ele deixou muito claro, entre aspas, né, ele foi direto falando que cumprimento de pena não é colônia de férias, né? Então, claramente, ele foi para o enfrentamento, né? O Alexandre de Moraes, né? A gente sabe que esse é o perfil dele, e ele rebateu ponto a ponto várias críticas, né? Como, por exemplo, quando os filhos do Bolsonaro, Michele Bolsonaro, falava que o ar-condicionado fazia barulho, né?
e impedia o Bolsonaro de descansar à noite, ele falou que o ar-condicionado ficava desligado, né, durante a noite, né? Ou seja, ele aproveitou, né, o despacho para se defender, né, e para colocar o seu ponto de vista de que a família Bolsonaro estava, sim, fazendo vários tipos de manifestações contrárias à justiça por meio de informações e divulgação de narrativas falsas, né? Então, na minha opinião, o Alexandre de Moraes aproveitou esse momento para rebater, né? Rebater, e claramente ele se sentiu desconfortável, né, com as críticas todas que sofria, né, relacionado com a estrutura do Jair Bolsonaro, no cumprimento da pena no departamento da Polícia Federal, e aí, por conta disso, ele resolveu, né, colocar o Bolsonaro na Papudinha, que é um lugar que tem uma estrutura física, né, muito melhor, né, com a possibilidade do Bolsonaro, por exemplo, tomar banho de sol qualquer horário do dia, né, o que ele não poderia fazer na repartição da Polícia Federal, né. E aí, por outro lado, né, quando você vê a manifestação da família Bolsonaro, né, principalmente do Eduardo Bolsonaro, né, dos outros filhos, né, o que está em jogo, na minha opinião, Neila, é claramente uma questão de narrativa política, né. Eles estão insistindo, né, que a questão do julgamento do Bolsonaro foi um julgamento injusto, foi um julgamento ilegítimo, que o Bolsonaro está sofrendo perseguição política, que o Alexandre de Moraes está, de toda forma, querendo humilhar, né, o Jair Bolsonaro. Ou seja, na manifestação da família, né, claramente eles estão novamente buscando uma narrativa política para tentar ganhar algum tipo, né, de ganhos políticos relacionado com a situação, né? A gente sabe que as eleições desse ano, sem sombra de dúvida, o tom vai ser exatamente o tom que os filhos estão dando agora, né? Mostrando que o Bolsonaro ele está sofrendo perseguição política, está sofrendo perseguição e foi condenado por meio de julgamento injusto e um julgamento ilegítimo, que ele deveria estar livre. E aí tem a questão toda por trás, que é a busca de fazer com que o Jair Bolsonaro não cumpra a pena na Papudinha. Pelo contrário, cumpra a pena na prisão domiciliar humanitária. E aí tem um ponto que é importante a gente destacar, né, que cabe uma certa razão, né, dos argumentos da família Bolsonaro, né? Até porque você sabe que o Jair Bolsonaro ele operou, né, e teve várias operações complexas, né? E isso tornou, né, a sua situação física e a sua situação mental complicada, né? O Jair Bolsonaro sofreu um acidente na cela da prisão, né? Caiu da cama, bateu a cabeça, foi para o hospital novamente, né? A junta médica argumentava que ele poderia ter sofrido algum tipo de problema por desequilíbrio, né? Ou seja, na minha opinião, né, qualquer pessoa que tem o mínimo de racionalidade entende, sem sombra de dúvida, que havia justificativa para o Jair Bolsonaro cumprir, pelo menos momentaneamente, né? Eu vou nem falar assim, cumprir eternamente a prisão domiciliar humanitária, mas sem sombra de dúvida, caberia sim que ele cumprisse nesse começo, né, depois da cirurgia, né, a pena em casa, para se recuperar de forma devida e de forma substanciosa da operação complexa que ele sofreu, né? Então, assim, Neila, resumindo bem a situação, o que nós temos é narrativas, né, os dois lados. A base do governo fala que a decisão do Alexandre de Moraes teve sim, né, um incentivo e uma provocação da defesa, né? Tem as palavras do Lindbergh Faria, que mais uma vez reitera que o Bolsonaro não é preso político, pelo contrário, né, ele foi condenado na tal trama golpista, suposta trama golpista que você coloca, eu de certa forma concordo contigo, Neila, e a família Bolsonaro, a narrativa do outro lado, falando que o Bolsonaro é um preso político e o Alexandre de Moraes, nesses procedimentos todos, né, está fazendo com que o Jair Bolsonaro seja humilhado em colocar o Jair Bolsonaro para cumprir pena na Papudinha. Então, muitas narrativas e pouca efetividade.